immediatamente. Foto. Foto. Venga qua, professore, con noi, vieni. Grazie ragazzi. Ciò che abbiamo di più caro. O que temos de mais caro é o título do livro de Don Giussani, editado pela Rizzoli, que vamos apresentar hoje, encerrando a 32ª apresentação do meeting. A frase é tirada do conto com esta imaginária cena onde o imperador, dirigindo-se aos últimos cristãos que tinham sido abandonados por todos, diz: estranhos homens cristãos, o que vocês têm de mais caro no cristianismo? E o João, levantou e disse: o que temos de mais caro é Cristo e tudo aquilo que dele surge. Na Páscoa de 88, a história de como chegou até nós essa frase, de que forma tornou-se o título do livro. Na Páscoa de 88, os universitários de Comunhão e Libertação tinham feito um documento com este trecho e nas reuniões dos responsáveis daquele ano, as chamadas equipes, esse livro encerra a série dos livros das equipes, dos grupos, com todos os textos e aquilo que as equipes tinham realizado. Portanto, o tema naqueles anos era o tema, a reflexão e as experiências com relação ao texto desse documento. Portanto, o trabalho que havia sido realizado nas universidades. Portanto, os grupos de trabalho de 88 e 89. Essas equipes eram o quê? Eram assembleias com o Don Giussani perante os universitários, e o aspecto interessante do método era que ele partia sempre da experiência vivida pelos alunos, aquilo que tinha acontecido. E o nosso movimento sempre continuou a trabalhar dessa forma e continua dessa forma, não com palavras de ordem lançadas, mas com reflexões e opiniões a respeito das várias experiências, a respeito daquilo que acontece conosco durante um encontro com uma presença, outra presença, aquilo que acontecia naquela época e os textos das equipes. E aquilo que acontece hoje é que o atrativo do carisma gera experiência, a reflexão e as opiniões a respeito da experiência abrem os caminhos. O livro conta isso tudo, como isso era realizado e continua a se realizar atualmente. Digo isso porque a experiência, o conto da própria experiência é importante, mas eu digo isso com muita simplicidade e certeza que isso acontece dessa forma porque essa é a experiência que nós também realizamos ao longo desses dias do meeting, porque as histórias e os contos dos encontros imprevistos que ocorreram durante essa semana, muitas experiências. E nesses encontros conta-se o que aconteceu comigo, o que aconteceu com os amigos, o que aconteceu com as pessoas que eu conheci. São todos contos, não são fantasias, não são meras emoções, mas são coisas concretas. Os amigos, os palestrantes, todas as pessoas que participaram disseram que estiveram perante uma coisa completamente diferente que não conseguiam nem imaginar durante essa experiência aqui no meeting. O que é essa coisa, entre aspas, diferente que
eles encontraram, com a qual depararam, é o mistério daquela humanidade que muitos de nós encontraram em Dom Giussani e que hoje continuam a encontrar em Dom Caron e que encontram com aquelas pessoas que se despertaram à graça e ao mistério do carisma. Nesse livro aparece de forma fascinante do diálogo do Dom Giussani com os alunos, que aquela certeza afirmada pelo estar, aquilo que é mais querido é Cristo e aquilo que dele é gerado, que não é uma coisa com a qual temos que concordar, mas é algo que move, que desperta, não algo que deve ser compartilhado e colocado numa gaveta. Nesses dias não aconteceram coisas diferentes. Nesses dias também a certeza virou mobilização, virou engajamento, virou tomada de responsabilidade. O texto começa com o resumo de uma equipe onde Giussani levanta a questão da chamada emergência homem. Por que esta emergência? Porque o homem é um mero feixe de reações, muitas vezes tem muito medo, e ele continua dizendo que pode dar uma nova identidade ao humano é o embate com a realidade de homens certos, realidade humana diferente, mas ele acrescenta também que essa humanidade diferente não é algo de consolatório, que resolve o problema, mas, pelo contrário, é uma realidade dramática, porque a certeza de um amor concreto que entra na vida de forma dramática, a chacoalha, porque entra para mudar, e todas as mudanças são dramáticas e não de forma diferente daquilo que nós vimos acontecer nesses dias. Nós vimos também nesses dias, ao longo desses dias, homens deslocados, digamos, de uma segurança para outra. Homens, nós e os outros, comovidos pela emoção. E sempre ao longo desses dias, o que vimos aqui, perante essa certeza, é que justamente não é algo que nós podemos colocar na gaveta, mas que perante essa certeza é preciso trabalhar, é preciso fazer sacrifícios, verificar o trabalho. É trabalho. O trabalho não é um pensamento filosófico, é uma coisa concreta. A gratuidade que muitos de nós dedicaram ao trabalho desses dias. Portanto, o trabalho e sacrifício, a dor de muitas pessoas, trabalho e a prece que nos acompanhou ao longo desses dias, e é desse trabalho de cada qual é que foi criado e construído o meeting. E esse trabalho nos tornou todos protagonistas, criou aquele lugar onde os nossos amigos egípcios disseram que vimos andar o trabalho e o sacrifício via andar nas pernas das pessoas que participaram do meeting. E o Dom Caron disse, esse nosso trabalho é o caminho que Dom Giussani nos entregou para poder desafiar o mundo que está dentro e fora de nós com a força de algo que temos de mais caro. E para verificar que a fé é fluxo contínuo de novidades que torna a vida mais feliz, de forma que possamos dizer a frase do João. Eu acho que nossos dois convidados de hoje, aqui à mesa, vão nos falar a respeito dessa possibilidade de afirmar como própria a frase de João. Portanto, convidamos aqui duas pessoas que pudessem documentar através de sua experiência e de seu legado
essa frase de algo mais caro, mais querido. O professor Borgna, grande amigo do Dom Giussani, ele já participou várias vezes às anteriores edições e por como foram recebidos aqui, nem o professor Borgna, nem o Padre Aldo precisariam de apresentações, mas eu vou fazer do mesmo jeito. O professor Borgna é docente de psiquiatria do Hospital Maggiore de Novara e atualmente é responsável do serviço de psiquiatria do Hospital Maggiore. O professor Borgna também tem uma peculiaridade. Ele participou de uma equipe, deu uma lição e o Dom Giussani, com grande entusiasmo menciona e analisa o conteúdo de sua fala. Padre Aldo é bem conhecido, é um dos missionários mais conhecidos da São Carlos Borromeo, em Paraguai. Ele trabalha numa clínica e na paróquia de São Rafael fez uma creche e outras casas para órfãos e para pessoas de idade. É o seu supermercado da caridade, não é, Padre Aldo? Muitas obras. Padre Aldo também participou de outras edições do meeting. Acho que o que nós vamos ouvir aqui é, sem dúvida, um grande aporte a essa certeza perante a qual deparamos nesses dias. Agradeço a todos por estarem aqui. Vou passar a palavra ao Dr. Borgna. Estou aqui graças à gentileza da Emília Guarnieri, que agradeço e que, de uma forma temerária, quis me convidar a esse encontro, ao longo do qual correm-se grandes riscos. Eu estava em Corvara há 20 anos atrás. Nessas palavras do Dom Giussani que foram faladas tão verídicas, palavras deste livro extraordinária, palavras que conseguem captar a essência dos sentimentos e das emoções às quais se refere o Dom Giussani. Essas palavras são usadas de forma tão profundas e fascinantes. Palavras sobre as quais o Dom Giussani, nesse livro, detém-se, afirmando também que as palavras são aquelas que mudam o mundo, dependendo das palavras que nascem dentro de nós, se nascem do silêncio do coração ou se nascem somente da razão fria e calculadora. E dependendo de onde surgir, essas palavras podem mudar o mundo. Ele sabia entrar em relação e em contato com os olhos, com as outras pessoas, mas ele entrava principalmente em contato com as consciências e com o coração de todos aqueles que ele encontrou. Portanto, eu sou somente um mediador que tenta afirmar algo a respeito das emoções profundas, intensas, que a leitura desse livro despertou em mim. Alguns temas essenciais, por exemplo, um livro, na minha opinião, que representa um grande fenômeno, uma palavra um pouco complicada, uma grande apresentação daquilo que é a existência dos problemas, das subidas e das descidas da vida das várias pessoas. Uma das
imagens, uma das metáforas ao qual o Dom Giussani referia-se, como sabem, é aquela que o céu tem que entrar dentro da terra, que o sentimento e as ideias e as nossas paixões religiosas somente quando encarnam-se no destino do dia a dia, num instante, nessa família terrena, nessa comemoração do instante a qual o Dom Giussani refere-se como essência do cristianismo, portanto, uma descrição extraordinária do que significa viver, padecer, ser angustiado, às quais todos nós somos sujeitos, para além das culpas e das coisas que fizemos, às vezes sem nenhuma razão, mas tudo muda, porque se a existência for acompanhada pelas certezas, mas depende de que certezas. As certezas são infinitas, as incertezas são infinitas. São várias as situações com as quais deparamos ao longo da vida, por exemplo, como essa linda intuição que foi o fundamento do meeting desse ano. Cada certeza consegue realizar a si própria somente se assentar em outras certezas. É lógico que o assunto da certeza, das possíveis certezas da nossa vida, muitas vezes são certezas terrenas, certezas frágeis, que se despedaçam de acordo com o espírito, a intenção com a qual nós vivemos aquela situação, mas não são essas as certezas sobre as quais poder fundar uma existência que possa realizar os ideais ou os aspectos revolucionários do pensamento ou da alma do Dom Giussani, que transformou a própria vida e a própria fé, mas ele transtornou o método com o qual se aproximar à compreensão, a surgimento de nossas fés e de nossas esperanças. É essa a verdadeira revolução. As certezas atuais, sem dúvida, são certezas frágeis, mas quais são, portanto, as certezas que podem dar à nossa existência uma estabilidade, uma concreteza, uma abertura para o outro, uma base ideológica para que possam ser vividas a 100%? As certezas são aquelas que resistem, que nos dão a possibilidade de nos realizarmos até o fundo, são as certezas de uma esperança e de uma fé. No meeting de 2000, Dom Giussani falou essas palavras. Falou a respeito da vida religiosa, uma vida aberta que capta todas as várias linguagens, a linguagem das várias almas. Portanto, durante esse meeting de 2000, Giussani escreveu que a única estação onde pode parar o grande trem da eternidade, a esperança. Só se a esperança viver dentro de nossos corações é que nós podemos ver dentro das neblinas da nossa vida essa luz da esperança.
Não são as esperanças diárias que muitas vezes nos decepcionam, que não nos dão a possibilidade de realizar 100% tudo aquilo que nós desejaríamos ou que gostaríamos que acontecesse. A vida, afirmou Don Giussani nesse livro, as coisas que eu digo não podia nem ter pensado, nem expô-las sem ter lido profundamente esse livro do Don Giussani, que me levou a compreender mais profundamente a situação. Portanto, o trem da eternidade para um instante naquela estação. Eis que a esperança nos dá a possibilidade de ver esse trem. Mas como não é possível viver sem esperança, como não é possível realizar algo sem esperança, assim também não será possível viver sem certezas. Sem certeza, sem a certeza do absoluto, sem a certeza de entender esse diálogo com o anticristo, sem as consequências que provêm dessa resposta que capta o sentido mais profundo, mais emocionante de cada palavra e de cada experiência que Don Giussani escreveu em seu livro O Trem da Eternidade. Para somente um instante, o Don Giussani insiste muito nesse instante da eternidade, portanto, o trem passa, mas são poucos e nem todos conseguem ver esse trem da eternidade e ainda menos pessoas conseguem subir nesse trem, que de alguma forma, como as estrelas da manhã, ligam a noite com a aurora, que ainda não chegou o amanhecer, mas que está dentro do ventre da noite. Portanto, o trem da eternidade é aquele que faz com que consigamos ultrapassar as fraquezas, as fragilidades, as dúvidas e, dessa forma, podemos aproveitar de uma das grandes certezas sobre a qual fundamentar a nossa existência. Mas o que significa viver dessa forma? Não basta viver e reconhecer dentro de nós essas certezas. O Don Giussani insiste em afirmar isso. Não basta, repito, que nós tenhamos a percepção abstrata, teológica e filosófica do que significa certeza. Nós temos que viver a certeza também com as fadigas da nossa vida, dentro daquilo que são os insucessos, dentro das situações negativas da nossa vida. Mas o que muda, para além dos recursos, dos meios interiores que temos, aquilo que nos dá a possibilidade de olhar para a vida com um olhar diferente, se ela assentar sobre a certeza da palavra imortal, da palavra que não passa, pode transformar a nossa maneira de nos confrontar com experiências dolorosas e difíceis da vida. Eis que, então, nesse livro, no qual essa capacidade metafórica da linguagem do Don Giussani, que se refaz a outras páginas de São João da Cruz e de outros grandes mestres, isso expressa-se também com metáforas. São essas as imagens que dão a possibilidade que as palavras de Don Giussani tornem-se palavras perenes, imortais. 20 anos passaram-se
depois desses encontros das equipes em 88, 89, mas nada dessas páginas e dessas palavras que eu ouvi, que posso continuar a ouvir aqui, graças a essa assembleia maravilhosa, quer pelo impulso, quer pela alegria, quer pela essa cascata de esperança que eu vejo aqui durante o meeting. Tudo isso me dá a possibilidade aos convidados que possa renascer com as próprias memórias. Uma existência fundada sobre as certezas muda a nossa maneira de enfrentar a dor, que é uma das grandes realidades da vida, é uma das realidades a qual não podemos fugir. Portanto, as palavras do Dom Giussani aqui chegam numa grande profundidade, são expressadas com grande ardor e com grande paixão, que até enternece. Essas palavras devem ser lidas de uma forma que nunca irão passar. Essa dor que o Dom Giussani consegue captar, consegue manifestar, consegue fazer reviver com uma grande intensidade e continuam a ser extremamente atuais, mas essas palavras nunca vão passar, porque essas palavras não se confrontam e não deparam-se, aliás, com os problemas de todos aqueles que estão nessa sala e fora dessa sala, porque esse livro fala dos problemas da vida, da morte voluntária, problemas da esperança, da salvação, problemas de reconhecer que essa sede de infinito que está dentro de nós é uma sede que não nasce de uma sobreposição cultural, mas é fundada nos impulsos mais profundos da vida. Portanto, fala-se em abolir a dor. Nesse livro, por exemplo, quando o Dom Giussani fala de uma viagem que tinha feito com alguns cientistas voltando de Roma, que falavam de uma época histórica onde a felicidade podia ser somente a única coisa da vida, que teria sido próxima essa fase da vida, onde a dor e a tragédia teriam desaparecido. E Dom Giussani dizia, se isso acontecer, isso vai cancelar a dor, cancelar as 1000 razões de infelicidade que vão condicionar estão condicionando o presente e condicionaram o passado também e afetaram a maneira de viver. É como se nas páginas do Dom Giussani ele citava com uma grande generosidade, uma generosidade muito peculiar. Ele falava da capacidade de captar a essência da loucura, como se fosse uma experiência que não pode ser cancelada do coração do homem, uma experiência onde todos nos embarcamos, uma experiência da loucura. Essas poderiam até parecer palavras duras e frias, contudo, são palavras muito humanas, palavras que poderiam surgir somente de uma grande mente, mas de um coração infinito também,
como era o coração do Dom Giussani, a loucura, a dor, o sofrimento, a angústia, a morte voluntária fazem parte da vida. Trata-se de reconhecer essas palavras em seu sentido mais profundo, de recebê-las como sinal da grandeza e da fragilidade do ser humano. E somente o projeto, somente a fé, somente a esperança, somente esse caminho contínuo proposto por esse livro com uma grande insistência, mas também através de uma grande beleza humana que atinge limites que transtornam o nosso espírito. Esse livro é principalmente uma grande iniciação à compreensão da vida, à compreensão daquela certeza que torna a vida digna de ser vivida, e também é um grande convite de considerar que nada que acontece ao nosso redor pode ser apagado, pode ser esquecido. No meu coração ficam as palavras da Nona Sinfonia de Beethoven, Freud, alegria, alegria, mas também as palavras que naquele dia onde ele estava presente, as suas palavras, portanto, aliaram-se a isso tudo, e as palavras do Schiller, que escreveu a Nona Sinfonia, as palavras da Nona Sinfonia de Beethoven, palavras despedaçadas, palavras que espero possam ter trazido algo aos seus corações, mais ao coração do que à própria mente, porque, para além da consciência de nossos sentimentos, sem dúvida, o que eu tentei fazer é expressar novamente aquela emoção que o Dom Giussani me passou e me ensinou. E aqui é o meu legado de experiência direta com ele. E a minha vida foi o que foi graças às palavras do Dom Giussani. Muito obrigado. Grazie, caro professore. Obrigado, caro professor, pela ternura que o senhor expressou a respeito da experiência do Dom Giussani. A grandeza de sua pessoa brilha ainda mais depois do encontro com o Dom Giussani. Agradecemos muito pelo seu depoimento. E agora a palavra a Padre Aldo Trento. Chi sei tu, oh Cristo? Quem é você, Cristo, que depois de 22 anos, permite-me, depois de ter ouvido essas palavras do Dr. Borgna e comentadas dessa forma tão comovente pelo Dom Giussani, quem é você, Cristo, que você me traz aqui para dizer que é verdade que o que o Dr. Borgna parou, eu poderia dizer que eu sou
O paciente que demonstra a verdade que o Dr. Borna, o psiquiatra, e é daquilo que o Dom Giussani testemunha não somente em seu livro, mas também na vida toda. Porque se eu estou aqui é porque estou testemunhando que não há nada que impede ao homem nem a loucura de olhar Cristo no rosto. Não se vive somente por coisas que acontecem agora, porque agora que eu tenho que enfrentar Cristo, porque através de vocês todos eu vejo Cristo e senti-o vibrar, não somente durante esses dias, enquanto eu lia o livro. E principalmente nesses dias, enquanto eu estava preparando a minha palestra em Corvara, um lugar onde muitas daquelas palavras foram pronunciadas pelo Giussani e onde começaram a se tornarem concretas para se tornarem conteúdo, razão, consistência da minha vida. O que temos de mais caro, imperador, é Cristo, é o próprio Cristo e tudo aquilo que dele provém, porque ele mora corporalmente na plenitude da divindade. O que temos de mais caro no cristianismo? Do cristianismo. Significa disso, Giussani, é o modo com qual você é concebido e você concebe a sua vida presente e futura. O que você tem mais caro da própria visão do mundo e do homem? Cristo. O seu Cristo. Porque ele mora corporalmente dentro de você. A presença da divindade. Isto é o sentido de todas as coisas. Mas o sentido de todas as coisas significa também o sentido da sua maneira de comer, da sua maneira de beber, da sua maneira de vigiar, de dormir, de viver e de morrer. Eu que vivo 24 horas, vejo as pessoas que morrem, ver pessoalmente o que acontece com teu coração, sentir todas as coisas reunidas no abraço que nada no mundo poderia tornar-nos capazes de realizar, nem a vontade despótica, imperialística que poderíamos ter dentro de nós. O que eu tenho de mais caro e querido da percepção do conceito da vida, que Cristo pode estar em todas as coisas de forma definitiva. É uma novidade contínua. É um abraço, aquele abraço é aquele fato que ocorre a cada momento. A novidade é somente essa. Mas no mundo em que tudo é velho, uma novidade que começa já quando eu abro os olhos de manhã, depois de uma noite que eu descansei bem ou dormi muito mal como um cachorro raivoso. Você levanta da cama de manhã cedo, mas não é manhã, porque amanhã é quando eu volto a ter a consciência que estou vivendo. Quando você sabe que você pertence ao seu Cristo, é um começo que abrange a minha maneira de lavar o rosto, ou de tomar banho, ou de tomar café com leite. É o olhar que eu tenho em relação às pessoas que vivem comigo. A maneira de você olhar para o seu pai, para a sua mãe, ou a maneira de olhar para a mulher que você ama é ter a vida nas próprias mãos desde o primeiro instante, porque a partir daquele momento que eu tenho que adorar o mistério, é naquele instante, desde que eu desperto de manhã. Há poucas semanas atrás, na liturgia da missa, o mistério dialogava com Moisés e dizia: você é o menor, você é entre os numerosos povos, maiores do que você. É por isso que eu te escolhi, é por isso que eu me apaixonei. Você é meu. Ou como dizia o profeta, antes de você se formar na barriga da sua mãe, eu pronunciei o seu nome. É por isso
que eu amo você. Ou então, de um amor eterno, eu te amei, de tendo piedade do céu, nada. Portanto, somente agora, dentro de um longo e cansativo caminho, posso dizer que Ele, o mistério que se tornou homem em Cristo, é o que de mais querido eu tenho, mas porque eu senti. Porque se não fosse agora, não teria sentido que eu mesmo, que eu sou a coisa mais cara para Ele, querida para Ele, para o mistério, para o Cristo. Eu, que durante anos pensei, oh Deus, por que você me abandonou? Como diz o Salmo, um berro muito desesperado. E, ao longo da paciência do tempo, a minha liberdade frágil sempre deixou uma fresta aberta através da qual o mistério falava. Talvez pode uma mãe abandonar o seu filho, e se o fizesse, eu não posso escolher que eu tenho 40 crianças, do quais sou pai, e nunca esqueceria de você. Eu te levei nas palmas das minhas mãos. Você é a menina dos meus olhos. Posso dizer que Cristo é a coisa mais cara, porque eu sou a coisa mais querida para Ele. E, portanto, a partir dessa experiência do mistério, desse reconhecimento, dessa dramática alegria de dizer todos os instantes, você, meu Cristo, dessa experiência despertou a minha consciência. Eu entendi o que eu era antes do encontro e daquilo que eu sou hoje, depois do encontro com Cristo. No livro, Dom Giussani cita as palavras enternecedoras de São João Crisóstomo, que faz com que Cristo diga: eu sou a casa para você. E Giussani diz: eu, Cristo, a casa onde hoje à noite voltarás para jantar. Eu sou o vestido de São João, a raiz, o fundamento. Tudo isto sou eu, se você o reconhecer, então nada faltará. Eu vim para servir. Eu sou um pai para você, o pai, o esposo, o seu amigo. Confia em mim. Você é tudo para mim. Homem, louco ou não, você é tudo para mim, diz Cristo. Como uma parte da minha pessoa, eu sou o seu pai, a estrada, a verdade. Confia em mim. Vocês entenderam o que é o cristianismo, o que é a moral? E é desse encontro, e é dessa consciência que nasce a percepção daquilo que eu fui. Essa separação do meu eu entre conhecimento e afeição. Entre as tantas páginas do livro, algumas me atingiram ainda mais pela doença que eu estou vivendo. Em página 86, eu falei, 286, falei da lição em Corvara do professor Bornia, que eu tive a grande sorte de encontrar aqui novamente, e diz: fiquei impressionado com o fato que somos todos loucos. Não é difícil entender que o equilíbrio absoluto ninguém possui, e dessa falta de equilíbrio, de proporção, surge aquela inquietude de que falávamos, que pode desembocar na angústia. E depois fala do coração como se fosse abalado, deslocado, coxo, e assim foi descrita aquela loucura que durante anos me colocou nocaute. Eu via o ideal, sentia a sua própria razão, seu próprio bem-senso, via a sua conveniência, mas o sentimento revoltava-se, essa separação do eu, no qual, afirma Giussani, eu via uma perna de um lado e uma perna do outro, o olho de um lado e o olho do outro lado. Essa loucura que é de todos,
pois é fruto ainda da palavra do Giussani do pecado original, uma divisão do eu, que ele é separado e vítima de um poder dominador tão forte que quer se separar dessa unidade, dessa identidade. E, portanto, a consciência que eu tinha das coisas era como se fosse uma consciência sem o eu, como se a minha pessoa não existisse. Eu olhava a realidade, mas é como se meu eu estivesse em outro lugar. Uma patologia, uma doença terrível que me levou a cuspir sangue. E a única solução para mim era a loucura, a perda da razão, ou o elo com a realidade. Eu me sentia um mero feixe de reações em que a razão estava separada da afeição, onde eu era dominado pelo medo e pelas angústias, sem horizontes. Eu via-me descrito naquela famosa frase de Tarkovsky: o homem abandonou a mochila e a bengala, e a sua casa não é mais o esconderijo, não é mais o horizonte, mas o esconderijo. Recentemente escreveu-me minha mãe cheia de dor pelo diagnóstico que os especialistas da mente tinham falado a respeito de seu filho de 23 anos, transtorno bipolar, borderline, adolescência retardada, saudável, mas com pouca vontade de trabalhar. Padre, eu quero saber do senhor o que é que tem meu filho. São palavras que poderiam descrever a minha própria vida. Mas como eu fui salvado pela essa dissociação do eu, como Cristo reconstruiu e reconstrói todos os dias esse meu eu, é através do encontro, mas não um encontro qualquer, mas um encontro com alguém com o qual experimentei a mesma ternura de Jesus, com Giovanni, Andrea, Zaqueus, a adúltera samaritana, Mateus. Através desse encontro mendigado, eu procurei desesperadamente uma liberdade incansável que grita: o eu está parado, este eu que foi escolhido pela eternidade por alguém alheio no tempo, mas presente, o encontro com o Dom Giussani. Agora aquele encontro no qual eu me senti observado como Zaqueu significou a possibilidade de reconhecer e aceitar a minha loucura, sem por isso ficar escandalizado. E aqui cito mais uma vez Dom Giussani: não temos que ficar escandalizados com a loucura. Desde que eu consegui falar no meeting dessa coisa, 1000 e-mails chegaram. Era como se fosse um rio subterrâneo que veio à tona e finalmente tivemos a coragem de dizer também aquilo que era proibido somente de mencionar. A consciência dessa loucura que é geral faz com que a humanidade seja vista como era vista pelos olhos de Cristo. Ele virou para trás e teve compaixão da multidão. Compaixão. E Cristo soluçou. Em espanhol, soluçou. E gosto ainda mais. E Cristo soluçou para aquele povo. É como uma mãe que tivesse um filho deficiente que deve ser curado toda a vida. Que piedade, que pena. Mas este é o homem, diz Giussani. E, portanto, eis a possibilidade de olhar através do olhar de Cristo a minha própria humanidade, e penso em Dom Caron, que se refere sempre ao fato que a minha humanidade não é um obstáculo ao Cristo, mas é o único caminho para chegar em Cristo. Mas como não ficar escandalizado com a minha loucura? E por qual razão não deveria? Como posso passar do desespero, pela raiva, pelo ódio por mim mesmo, pelo ódio, como escreve São João, que é fruto do pecado, que, como aquele pecado, odia a si próprio. E Giussani vê nisso tudo o começo da loucura, do desprezo.
Não, a aceitação é uma anorexia do humano, fica esmagado pelo poder dominante, continuamente denunciado por Giussani, pois seu fim é a destruição do eu, é o drama da aceitação irônica de mim, com todas as minhas confusões e os meus problemas, passar daquelas confusões, das fragilidades que tanto me atormentavam, passar por aquele moralismo continuamente, origem de tanta imoralidade, chegar no drama de uma certeza que a vida é uma dádiva e não é uma maldição. Como muitos escrevem que a vida é uma maldição. Como experimentar, como começar de manhã, começando pela presença. Não pela presença, pela gratuidade. Como demonstrar que nós somos inocentes a cada manhã. A resposta foi como para Zaqueu, como para Madalena. Um abraço, ser bem recebido. Eu lembro o dia que eu recebi aquele abraço, foi 25 de março de 89, o ano sucessivo ao documento do movimento, o ano do documento com a frase de Monnet: é necessário sofrer para que a verdade não se cristalize na doutrina. O dia em que Don Giussani me abraçou, vejo ainda os olhos cheios de luz daquele homem enquanto falava com Cristo perante mim, para que eu entendesse que a questão era só minha. Você, somente você e Cristo. E por dentro o problema está na profundeza do seu eu. É ali onde Cristo quer intervir para que você se torne dele. Aquele abraço era o abraço de Deus. E mais ainda, as palavras do Don Giussani: não devemos ter medo da nossa loucura. É a gratuidade que abraça a folia, levando-la para uma positividade inesperada. E aquilo que aconteceu. A verdade sua é sua e você pertence a ele muito mais daquilo que você nega. E é somente esse ponto que insere-se a palavra caro. A partir daquele dia eu experimentei a diferença entre ser filho e discípulo. Ser filho significou me sentir da mesma natureza daquele homem. Isso eu percebi depois que ele olhou para mim, aquela maneira que é somente o olhar de um pai, que faz com que venha à tona a sua consciência real, você se sente parte dele e você não vai se sentir nunca mais só em qualquer circunstância. E esta experiência é uma necessidade, porque é um responder como para Jesus a um ato de amor. Ser discípulos é ser repuxado de um lado para o outro. Mas dessa forma eu não senti mais cansaço. A vida não se aprende, a vida recebe-se, transmitida por um pai. Este abraço, esse viver como filho, torna-se uma grande amizade, uma grande companhia, como aquela de Jesus com o Pai, com o próprio Pai, uma amizade, uma grande companhia. E a pergunta: você me ama? Torna-se um abraço, uma maneira de pertencer e, ao mesmo tempo, torna-se uma grande ajuda, uma ajuda. Mistério, sacramento, amparo. A companhia ajuda nessa luta, afirma Dona Giussani. Nós não temos que ter medo da nossa loucura, porque fomos abraçados por Deus, por aquele Deus que permitiu essa loucura toda para preencher a sua natureza de Deus, a sua misericórdia, o seu perdão. O abraço de Giussani foi, por mim, o sinal concreto do abraço de Deus, do perdão, o começo de um caminho, de um trabalho para que o meu eu pudesse continuar a ter aquela unidade.
A recuperação da loucura, a difícil reconstrução do meu eu começou somente a partir daquele abraço, daquele começar a me sentir filho de um perdão que concretamente me fez companhia. Dali partiu todo o trabalho para a construção da obra, maior obra da minha vida, a construção do meu próprio eu. Mas o que significou esse trabalho, que muitos acham que é um abraço físico? Não é um abraço físico, é um abraço deontológico que pode continuar a existir a milhões de quilômetros de distância, mas precisa de um trabalho por trás disso. A minha liberdade abraçada que começou a dizer sim a cada momento perante a realidade que nunca me fez descontos, mas que nunca me traiu. Viver intensamente a realidade e as circunstâncias da vida. Primeiro de tudo, o Giussani me mandou para o Paraguai e falou para mim, vai. E eu sabia que não estava perdendo nada, porque tudo isso nascia de um ato de amor e já parecia muito mais razoável. Ele pedia para que eu deixasse tudo, para que eu reencontrasse tudo, deixar aquilo que se ama para não perdê-lo. Parece até impossível. E eu gostaria de mencionar uma linda página falando de Santo Agostinho. Ele descreve a desolação, a tristeza por causa da morte de um amigo. E daqui nasce uma moral. Isso acontece se nós não doarmos o nosso coração para outras pessoas a não ser Deus. As coisas humanas passam e, portanto, não temos que permitir que a nossa felicidade permita de alguma coisa que poderíamos perder. E ninguém discordou dele, nunca ninguém discordou do Santo Agostinho. De todas as argumentações com relação ao amor, aquela que mais me interessou foi aquela que recomenda a prudência. Toma cuidado porque você poderia sofrer. Mas quando eu respondo a este apelo, eu me sinto 1000 milhas muito afastado de Cristo. Se de algo tenho certeza é que seu ensinamento nunca teve o objetivo de fortalecer a minha inata preferência para os investimentos seguros e a responsabilidade limitada. Começar a amar Deus partindo dessas premissas tão prudentes. É assim que você ensinaria o amor a um amigo, a uma esposa? Não poderia ser assim. Deus aprecia muito mais o amor de uma prostituta que sofre do que um amor que foi buscado sem nenhum sofrimento. Deus se ama através do humano e da carne, não para além do humano. Só nossa imbecilidade pode sentir isso como uma receita. É um grande trabalho para verificar o bom senso de uma obediência, mas que passou mediante a ternura desse homem e nesse caminho eu pensei, será que Deus e é que da terra e da soledade é que eu tive a minha alegria? Será que Deus zombou de mim? E é possível sofrer e temos que sofrer para não nos cristalizar, mas aonde foi? Naquele momento em que ele me mandou para Paraguai e eu fiquei tão atormentado. Aquele homem tinha me olhado e eu tinha ficado com ele durante 2 meses. Ele tinha sido uma ótima companhia. E, portanto, aquela dor que por anos tinha acompanhado a minha mente, e se não fosse
tido pela amizade com o padre Alberto, eu teria ficado louco e não teria aguentado. É preciso sofrer para que não se cristalize em doutrina. Morder a pedra da realidade para fazer projetos e esquemas. Uma luta onde palavras, vamos esperar com calma e segurança, parecem pedras que te esmagam, mas foram essas as palavras que me permitiram de desabrochar com tudo aquilo que está ao meu redor. Não é possível verificar e usar as palavras do Caron, o bom senso da fé, fazer experiência da fé, como realizar-se do humano sem passar através da dor, a batalha em que aquilo que você reconhece como a verdade possa arrastar afetividade para que possam andar juntas, mas este trabalho a cada momento precisa de um controle, de uma verificação, de uma ajuda. Qual é a questão? O que salva Cristo de mim mesmo? O que salva este abraço de mim mesmo? Essa é a questão, essa amizade, essa companhia de mim mesmo, de meu limite, da redução ao qual facilmente estamos tentados. O que salva Cristo, a amizade, a companhia de mim mesmo, é levar a sério o carisma, aquele abraço hoje do Giussani, seguindo hoje aquele homem que o próprio Giussani colocou como ponto de garantia para a verdade, porque a verdade não se cristalize em doutrina. Seguir Caron. Vado verso la fine, perché se quello che è accaduto molti anni Porque se aquilo que aconteceu há muitos anos atrás não acontecesse hoje, mesmo aquilo que aconteceu há 25 anos atrás teria sido um grande engano. Enquanto que a verdade é que hoje ainda está mais vivo, mais fecundo, porque hoje o que é mais caro é o próprio Cristo e é tudo que dele provém, porque antes do encontro com o Caron, eu não poderia dizer que o Cristo era a coisa mais cara para mim. Era muito separado de mim. Olhem para onde olha o Caron. Verifiquem a cada dia de que forma ele vive o carisma, como ele fala do humano, como caminho e como condição. Eu encontrei muitas pessoas, eu encontrei tantas pessoas que precisavam. Essas são as pessoas que eu encontrei, as necessitadas. E a mesma experiência de amizade com Marcos e Cleusa, que vocês todos conhecem, amigos. Porque é dessa amizade que nasce de um olhar do Caron sobre nós, que salva a minha vida, uma amizade que teve origem no desafio que Caron lançou quando ele disse: quero ver o que vai nascer da relação com vocês, e somente nesse seguir a inteligência que se supera a divisão, fonte de todos os problemas entre mistério, signo, sinal e Cristo e companhia. A companhia torna-se o lugar onde o eu torna a nascer, e o livro está cheio dessa dimensão total universal da fé. Por exemplo, quando fala da emergência homem, é como um grito de Dom Giussani que eu sinto no ar, um grito ciente do drama histórico do contexto em que vivemos. Nada é alheio ao eu que Cristo abraça. A cultura, o ambiente, a sociedade, os jornais. Pensem naquele 1988, falava do Paraguai. E eu não sabia que depois teria se tornado o meu país, tão meu. Para quem nasceu no Paraguai, o início só pode ser o Paraguai. Porque a característica do homem é de ser um espírito encarnado.
Há uma relação com o infinito dentro de uma carne, portanto, não podemos deixar de começar por essa carne ou por essa terra. O nexo com o infinito é um produto dentro de uma terra. Só podemos partir do nosso ambiente e do próprio tempo. O grande sentido do desafio contínuo, que na realidade é um abraço ao homem e à sua loucura, e aquilo que eu vivo no meu dia a dia, nas estradas, convivendo com quem grita: Deus, se vocês existirem, olhe para mim, olhai para mim. Um amigo, por exemplo, antes de morrer, disse: eu vou morrer cantando, e escreveu uma música, porque eu agora finalmente posso dizer: Cristo me salvou. O meu futuro é um presente que está a acontecer. Não fujam da morte. Não tenham receio da morte, do seu abraço. Tenham só o receio de se perderem sozinhos. Tenho medo somente de não conhecer o Cristo, de perdê-lo, aquele Cristo que veio ao meu encontro, e finalmente voltei a dizer: Cristo, eu vi aqueles olhos meigos, senti um amor diferente, ao qual eu me abracei chorando ao longo da noite, dizendo: eu sei que existe algo, vou morrer cantando, quero morrer cantando, encontrando Cristo, eu quero morrer cantando. Obrigado. Hai visto che mi era cascato? Mi era caduto prima. No, ma vai, concludo. Grazie Padre Aldo. Obrigado, Padre Aldo, pelo seu depoimento que nos mostrou concretamente o que acontece por um homem agarrado pelo que temos de mais caro. Nos demonstrou o que significa a existência, torna-se uma imensa certeza. Mas 3 segundos, porque o título do meeting do próximo ano, acho que todos estão querendo saber, não é? Um segundo, portanto, para agradecer a todos que aqui participaram, a nossa companhia, das nossas certezas, da maneira de trabalharmos juntos durante esses dias todos. Mais um segundo para dizer que o comunicado final do meeting estará no nosso site e, portanto, eu não vou lê-lo agora. E o terceiro segundo é para dizer que a próxima edição do meeting será de 19 a 25 de agosto de 2012. O título será A Natureza do Homem é Relação com o Infinito. E, portanto, até o próximo meeting. Muito obrigada. Grazie ragazzi.